Olá, seguidores do Eu na Gravidez, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Entre Mães. Eu sou a Daniele Linhares, sou psicóloga clínica, perinatal, psicóloga de mães, que eu costumo falar. Olá, pessoal, estamos aqui, eu, Daniele, em mais um episódio do programa Entre Mães, abordando um assunto que também foi questionamentos e dúvidas lá no nosso grupo de mães. Isso aí, então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre culpa materna. Então, primeiro ponto, culpa materna é um sentimento que eu diria quase que universal entre as mães, É um sentimento muito comum, natural que aconteça, por questões internas, pessoais de cada uma, mas muito mais por causa das pressões sociais que a gente tem, Por causa das expectativas que a sociedade tem, que a família tem, que a gente mesma impõe para si, a respeito do que é esperado, de ser mãe. É como se ser mãe tivesse necessariamente que estar ligado a abrir mão de tudo, pelo filho. Então a gente fica sempre, como ninguém consegue fazer isso, abrir mão de tudo, ficar integralmente por conta da criança, a gente acaba tendo um sentimento constante de insuficiência em relação ao que estamos fazendo pelos nossos filhos, Sim, e essa culpa, ela pode vir muito também das transformações que acontecem na vida da mulher, De repente você se torna um sujeito no qual precisa ter condições, disponibilidade, tempo integral para cuidar de um outro sujeito, Um outro sujeito seria que esse bebê, com uma necessidade específica, com uma alta demanda, E aí, a gente costuma falar, para as mães que nos procuram, não tem um manual de instrução, nem uma receita que se pode seguir para poder saber o que você vai fazer a cada demanda que o bebê traz, Às vezes um choro que você não sabe por que aquele choro, Então, assim, e muitas vezes você se culpa justamente por isso, Daquela ideia de que eu sou mãe, esse bebê precisa de mim e eu não sei o que fazer. Então, nesse ponto é importante considerar justamente que a maternidade ela é um processo de aprendizagem, Essa coisa de instinto materno, isso não existe. Intuição a gente até tem, enquanto mulher, Mas assim, essa coisa de instinto materno, isso não existe. Ninguém nasce sabendo exatamente o que fazer em determinados momentos. É um processo que envolve muita aprendizagem. Então é preciso ter paciência consigo mesma nisso e também compreender que nós continuamos sendo mulheres, esposas, profissionais, então às vezes a gente tem necessidades que precisam ser atendidas também para nós, e que envolvem às vezes um processo de autocuidado, de dedicação a outras esferas da nossa vida, e fazer isso não é egoísmo. Principalmente em relação ao autocuidado, eu costumo falar assim que o autocuidado também é cuidar da família no final das contas, parceira? Exatamente. E para você cuidar de uma outra pessoa ou de outras pessoas, você precisa estar bem, Se você sente culpa, se você tem aquele padrão de pensamento de que você não está conseguindo dar conta de tudo, que você está fazendo tudo errado, e começa a se sentir incapaz, impotente, você não está bem emocionalmente. E aí você não consegue lidar daquela criança ou daquela família que esperam que você esteja bem, para poder exercer o seu papel. Exatamente. Então, assim, esse é um ponto, que traz muitos questionamentos, que influencia muito na culpa, que é essa questão de dedicar tempo para outras esferas da vida e tudo mais, porque tem a questão do achar que não está tendo tempo suficiente com o filho, E essa coisa do tempo suficiente é muito questionável, porque não se trata da quantidade de tempo que você passa com a sua criança, mas da qualidade desse tempo, Então, às vezes um tempo menor, mas em que você esteja ali satisfeita, esteja realmente integralmente presente com a criança, é muito mais benéfico para a sua família, para você, para o seu filho, do que se você passa com ele assim 24 horas por dia, mas está sempre muito cansada, sempre muito insatisfeita por não ter conseguido fazer as coisas para você, e ainda por cima se sentindo culpado por estar se sentindo insatisfeita, enfim, então é uma bola de neve, Sim. E aí a gente sempre traz, como um fator
de proteção, né, um fator que acaba ajudando a mãe, a rede de apoio, porque se aquela mãe, se ela precisa ter essa disponibilidade para estar integralmente com sua criança, né, no pouco tempo que ela tem, e oferecer esse tempo de qualidade para a criança, ela precisa ter ali pessoas por trás que ajudam ela, né, nas outras tarefas diárias que ela precisa executar. Porque senão é muito difícil para uma mulher, né, humanamente, né, falando assim, que dê conta, né, de esquecer todas as outras atividades que ela precisa fazer e estar ali integralmente com aquela criança. Então, muitas vezes, ela não vai conseguir, não porque ela não quer, né, muitas vezes porque ela não consegue, né, e isso vai se tornando para ela tão difícil, o que também aumenta essa culpa. Isso, e até porque assim, a questão de você ter um tempo para si, às vezes nem é uma vontade, é uma necessidade mesmo, né? Assim, quantas vezes a gente ouve, eu mesma, né, falando pessoalmente, às vezes a gente sente saudade, sei lá, tomar um cafezinho tranquila, quentinho ali, né? Poder praticar um hobby qualquer, né? Cuidar de si um pouco, tomar um banho mais demorado, tudo mais. Então isso são necessidades. A gente não tem que olhar para isso como egoísmo, como assim, né, como assim, eu tive filho e agora eu tô querendo ficar longe dele. Mas às vezes esse período aí longe é necessário para a gente restaurar as energias, né? Às vezes a criança, sei lá, um dia que ela está chorando muito, então é difícil, é irritante mesmo, é estressante, naturalmente, não porque você goste menos ou mais do seu filho, não tem a ver com isso, tem a ver com fisiologia mesmo, né? Você ouvir choro o dia todo, às vezes é muito exaustivo. Então, é importante você ter esse tempo para respirar, para restaurar as energias, para que quando você estiver com seu filho, você esteja realmente inteira ali, né? Esteja bem, descansada. Infelizmente, nem todas as mães têm essa questão da rede de apoio, mas na medida em que você tiver essa possibilidade, use, né? E para a criança também é importante, né, que ela crie vínculo com outros familiares, né, com outras pessoas da rede de apoio, que ela socialize com outras pessoas, né? Isso também é importante para a criança. Sim, até para a criança não criar essa dependência extrema da mãe, né, e não conseguir, com os recursos dela, né, podendo vivenciar tempo com outras pessoas sem que a mãe esteja presente. Exatamente. E a gente precisa lembrar que a culpa ela vai existir. A questão é como você vai lidar com ela, né? Quando a gente fala das questões das práticas de autocuidado, mas essas práticas elas precisam ser exercidas para que você não sinta culpa por estar exercendo também, porque senão elas não vão ser efetivas. Né? Então, assim, aprender a lidar com essa culpa, porque ela vai existir ao longo do seu processo de maternar, de cuidar de um outro ser, né? Mas lembrando sempre que você precisa estar bem para cuidar do seu filho. Se uma mãe está emocionalmente bem, psicologicamente bem, fisiologicamente bem, ela vai estar bem para cuidar do seu filho. Isso é claro. Então é isso, coloque o tempo de qualidade ali na sua agenda, vamos dizer assim, né? Separe um tempo específico para dedicar à sua criança, sem celular, né? Só vocês dois mesmo, para que você sinta que você está presente, mas separe um tempo na agenda para você também, para você e seu parceiro, né? Cuide-se, né? Isso que a gente tem para deixar de mensagem hoje. Então, como vocês viram, a questão da culpa é muito mais uma questão de mudança da nossa mentalidade do que uma necessidade do seu filho. Seu filho não tem necessidade de que você esteja com ele o tempo todo, que você seja perfeita o tempo todo. Ele tem a necessidade, sim, de que você faça o seu melhor dentro do que é possível na sua realidade. Ele precisa de você, não da mãe perfeita, né? Porque a gente sempre reforça, né, Dani? A gente é a melhor mãe que a gente pode ser dentro dos recursos que a gente tem. E hoje a gente tem uma infinidade de recursos, né? E o primeiro deles é pedir ajuda. É isso aí. Então, bom, esse assunto também é um dos que dá pano para manga, né? A gente pode voltar a conversar sobre isso. Deixa aí seus comentários para outras mães, como que você lida com essa questão da culpa materna, o que você faz, como que você já superou, né? Ou como você faz quando ela começa a aparecer, enfim. Deixa aí suas dicas, né, de acordo com as suas vivências, deixa suas dúvidas também. E quem quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp,
né? O link está lá na nossa bio do nosso Instagram, @eunagravidez. Sim, lembrando que esse grupo, ele é de WhatsApp, mas ele também se tornou um grupo terapêutico, né? Nós iniciamos essa semana e foi ótimo, né? Não importa o número de mães que esteja lá, mas as que estão, que seja uma, duas, elas vão conseguir, né, lidar com esses temas que nós trouxemos e entre outros de uma forma muito mais leve, né, até mesmo aprendendo a lidar melhor com a culpa diária. Então a gente se vê na próxima temporada, né, do Entre Mães. Isso aí, obrigada pela participação. Até mais. Tchau.